Fala pessoal, estamos aí para a gravação da primeira aula do nosso curso de Matemática Básica. Para isso, vamos começar com o conceito de frações. A ideia de frações começou a surgir no Egito, na agricultura, porque os agricultores eles cultivavam nas margens do rio Nilo, que são áreas extremamente férteis. E em determinada época do ano ocorria enchentes nesse rio. E quando a água baixava, os agricultores eles precisavam remarcar suas terras, suas propriedades. Para isso, os agrimensores da época utilizavam uma corda. Mas essa corda, muitas vezes, não era suficiente para marcar uma certa propriedade, porque ou sobrava um pedaço da corda, ou faltava. Então, os agrimensores eles dividiram essa corda em várias partes e consideraram essas partes para demarcar essas áreas. Então foi a partir de então que começou a surgir os conceitos de frações. Porque qual é a ideia de fração? Dividir algo em partes iguais e considerar uma ou algumas dessas partes. Então foi o que os egípcios fizeram. Pegaram a corda, dividiram em partes iguais e consideraram uma ou algumas dessas partes. Mas como que eu faço a representação de uma fração? Como que eu represento uma fração? Então, a representação ela é feita da seguinte forma: um número A sobre um número B, em que A e B são números naturais. E B é diferente de zero. Por quê? Se o meu B for zero, vou ter uma divisão por zero e não existe divisão por zero. Tá. O A nós chamamos de numerador e o B de denominador. Então, chamamos A de numerador e B de denominador. Então, o que está em cima, que é o A, nós chamamos de numerador, seria a parte que eu quero considerar, e B, são os números de divisões, nós consideramos, chamamos de denominador. Tá, como que eu vou lembrar qual que é o numerador e qual que é o denominador? Então, o numerador é o que está em cima. Vou fazer um esqueminha aqui, ó. Numerador e denominador. Dor igual. Nu me lembra o quê? Nu me lembra a nuvem. Então, nuvem. E nuvem, ela está no céu. Então está em cima. D do denominador me lembra o quê? Me lembra de baixo. Então é o que está embaixo. Então aqui está um resuminho. Ou seja, numerador, nuvem. Nuvem está em cima. Denominador D está debaixo. Vamos pegar um exemplo aqui de uma fração. Então, imagine que eu tenho um círculo. Vamos considerar esse círculo como sendo uma pizza.
eu vou dividir em 6 partes iguais. Então, da forma como que está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou pegar um pedaço dessa pizza. Então, imagina que eu pego esse pedaço aqui, ó. Então, eu peguei esse pedaço. Isso daqui, ele corresponde a quanto? A 1/6 da pizza. Por quê? Tem um pedaço de 6 pedaços. Agora, imagine que eu pegue 2 pedaços da pizza. Então, se eu pegar 2 pedaços aqui, eu vou ter essa fração aqui, que corresponde a quanto? Tenho 2 pedaços de 6 pedaços. Então, tenho 2 sobre 6. Meu numerador é 2 e o meu denominador é 6. Como que eu faço a leitura de uma fração? Então, vamos ver como nós fazemos a leitura de uma fração. Então, se eu tenho a fração 1 sobre 2, isso daqui eu leio 1/2. A fração 1 sobre 3, eu leio 1/3. Fração 1 sobre 4, 1/4. 1 sobre 5, 1/5. 1 sobre 6, 1/6. 1 sobre 7, 1/7. 1 sobre 8, 1/8. 1 sobre 9, 1/9. 1 sobre 10, 1/10. Agora, 1 sobre 11, a partir do 11, eu leio da seguinte forma: 11 avos. Então, eu falo o número de cima, o número de baixo e acrescento a palavra avos no final. Aí, 12 avos, 12 avos e assim por diante. Se fosse 2 em cima, seria 2 onzeavos ou 3 onzeavos e assim por diante. Mesma coisa aqui, 3 oitavos, 4 oitavos. Então eu leio o número de cima e o de baixo. Certo? Agora vamos passar a ver o conceito de frações equivalentes. Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Então, um exemplo que eu tenho aqui é uma fração equivalente a 1/2, 1 sobre 2. Uma equivalente a 1/2 é a fração 2/4. Uma outra equivalente a 1/2 é a fração 4/8. Como fica a representação disso? Se eu tenho, imaginar aqui que eu tenho um retângulo, eu vou dividir esse retângulo em 2 partes. Aí eu vou considerar uma parte. Eu considerei essa parte aqui. Isso aqui é 1/2. Mas ela é igual a isso daqui. Considero o mesmo retângulo. Mas agora, ao invés de eu dividir em 2 partes, eu divido em 4 partes. Eu considero 2 dessas partes.
seria isso daqui. Então, 1/2 é igual a 2/4, porque essa fração ela representa a mesma quantidade do que essa daqui, a mesma parte do todo. E a fração 4/8, a mesma ideia, considero o mesmo retângulo, mas agora eu divido ele em 8 partes, considero 4 dessas partes. Então seria isso daqui, dividir em 8, vou considerar 4 dessas partes, que seria isso daqui. Aqui. A ideia de frações equivalentes é justamente isso. São frações que representam a mesma parte do todo. Aqui estão as frações e aqui está a representação. Vamos ver como que eu classifico as frações. Então, cada fração tem uma classificação. Então, eu classifico em fração própria. Mas o que é uma fração própria? É uma fração em que o numerador é menor do que o denominador. Exemplos. Fração meio, 1/2, fração 2/3, fração 4/5, e assim por diante. Tenho infinitos exemplos. Como que eu vou fazer para memorizar isso? Que uma fração própria é uma fração onde o numerador é menor do que o denominador. É fácil. Fração própria. Lembra o quê? O P, ele me lembra um pato. Então, vou desenhar um pato aqui. Vamos ver se vai ficar parecido com um pato, né? Aqui um bico. Aqui uma asinha. Esse pato. Esse pato, ele está comendo números. Está se alimentando de números. O que quer dizer isso? Se o pato ele está comendo os números, quer dizer que ele é maior do que os números, que são o meu numerador. Então os números estão em cima e o pato está embaixo. Se o pato está comendo os números, quer dizer que o numerador é menor do que o denominador. Então, fração imprópria. Uma fração onde o numerador é maior do que ou igual ao denominador. Então, exemplos que eu tenho: a fração 3/2, a fração 5/3, fração 4/4. Isso aí são tudo exemplos de frações impróprias. Eu consigo encontrar infinitos exemplos aí. Como que eu faço para memorizar que o numerador é maior do que ou igual ao denominador? Imprópria, me lembra o quê? Me lembra imã. Então eu vou desenhar um imã aqui.
E esse ímã, ele está em cima. Então, é o meu numerador. E ele está atraindo objetos pequenos. Então, vamos imaginar que ele está atraindo aqui, sei lá, um prego. Aqui também. Então, está atraindo o prego. Se o ímã que está em cima, ele é maior do que o que está embaixo. Ele está atraindo. Então, o meu numerador é maior do que o meu denominador. Ou, segundo caso, em que o numerador é igual ao denominador. Então, eu imagino aqui que eu tenho dois ímãs. Um ímã no numerador e um outro ímã no denominador. Nesse caso aqui, um ímã está atraindo o outro. Então, se eu tenho um ímã em cima e um ímã embaixo, o que está em cima é igual ao que está embaixo, então o numerador é igual ao denominador. Vamos ver que é uma fração mista. Fração mista é quando nós temos uma parte inteira, ou seja, uma parte inteira e uma fracionária. Exemplos. Fração 2, 1/3. 2 inteiros e 1/3. Eu leio 2 inteiros e 1/3. Só que é um exemplo de uma fração mista. Existem vários exemplos. Um outro seria 3 inteiros, sei lá, e 1/4. E assim por diante. Então, 3 inteiros e 1/4. Também consigo encontrar infinitos exemplos. Como que eu faço para memorizar que é uma parte inteira e uma parte fracionária? Olha, é fácil, né? Se eu tenho uma fração mista, me lembra, a primeira coisa que vem na cabeça é mistura. Então, imaginar aqui que eu tenho um recipiente e que eu tenho uma solução, tenho uma mistura aqui. Esse recipiente está cheio, está totalmente misturado. Ou seja, está inteiramente misturado. Então, isso aqui seria a minha parte inteira. Vamos imaginar que eu tenho um outro recipiente e que está uma parte misturada. Ou seja, só tem uma certa quantia aqui, não tem ele totalmente com mistura. Então seria uma parte inteira e uma parte fracionária. Isso é uma fração mista. Certo?